Olá, estamos começando agora o programa em discussão aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania. Hoje trazendo mais um assunto importante para todos que nos assistem, assunto de interesse da população paraibana, que é sobre as eleições municipais deste ano. Esse assunto que nos interessa, nós convidamos o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE Paraíba, o doutor José Cassimiro, e seja muito bem-vindo ao programa em discussão como nosso entrevistado. Olá, Eri. Olá a todos do programa Em Discussão, a produção, todos que estão nos apoiando aqui. É um prazer, uma satisfação para nós estarmos aqui, Eri, para tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores, aquelas pessoas que acompanham você, que eles são fiéis e que às vezes ficam uma dúvida ou outra, então a oportunidade boa da Justiça Eleitoral pegar carona na tua audiência e levar essas informações aos teus telespectadores. Doutor José Cassimiro, a pandemia com esse vírus mudou, modificou todas as coisas, toda a dinâmica, e este ano as eleições vêm com certas diferenças, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? As mudanças, o que vai permear, sobretudo, dessas mudanças para a eleição deste ano. Olha, Eri, eu costumo dizer que a gente tem que garantir a saúde da democracia. Algumas pessoas questionam se deveria ou não deveria ter eleição. A gente sabe que a eleição é a vacina da democracia, é o que faz a democracia se fortalecer e crescer. Então, eu acho que não dava nem para cogitar a possibilidade de não haver eleição. Então, cuidando da saúde da democracia, a gente faz a eleição, a gente está cuidando da saúde da democracia. E a gente não pode cuidar da saúde da democracia sem cuidar também da saúde do eleitor e daquelas pessoas que vão efetivamente trabalhar na linha de frente dessas eleições, para que ela tenha bom termo. Então, o que a Justiça Eleitoral fez? Trouxe as atividades que já lhe eram peculiares, trouxe também agora a parte de profilaxia e de cuidados para que o evento eleição não seja um evento de contaminação, um evento que sirva para espalhar o vírus por aí. Pelo contrário, nós queremos criar ambientes controlados, queremos manter a eleição nos moldes do que sempre foi. É claro que trouxemos algumas novidades, como, por exemplo, a dispensa da identificação por biometria, mas nós vamos colocar nas sessões eleitorais álcool gel, o eleitor vai fazer a limpeza das mãos ao entrar e ao sair da sessão, para não contaminar na entrada, nem sair contaminado caso alguma coisa esteja contaminada lá dentro. A gente aconselha que leve sua caneta, porque por não ter mais a identificação por biometria, o eleitor precisa identificar-se com o documento com foto e também precisa assinar o caderno de votação ao final da votação, para provar que ele compareceu lá e que votou. Então, tem essas medidas que a gente vem tomando. O uso de máscara obrigatório, a gente precisa muito, a Justiça Eleitoral não vai conseguir levar a bom termo se o eleitor, você que está nos assistindo agora, não colaborar. Então, a gente conta muito com a colaboração do eleitor. Alguns eleitores, a gente vê muita gente aí sem usar máscara e tudo, e eles sempre dizem assim, não, é porque eu não tenho medo de contaminação, mas a máscara não é para a sua proteção só. A máscara é para proteger aqueles que estão ao teu redor. Então, se você está contaminado, não sabe, não usa máscara, você vai contaminar pessoas. Então, não vai ser admitido em hipótese alguma, o eleitor adentrar no recinto de votação sem a máscara. Então, é importante que o eleitor lembre, tem que levar sua máscara, tem que usar a máscara o tempo inteiro que estiver lá, tem que levar um documento oficial de identificação com foto, e a gente aconselha também que leve caneta. Cassimiro, tem caneta na sessão? Todas as sessões eleitorais têm sua caneta. Mas se você manuseia objetos, mesmo que você tenha feito a asepsia de suas mãos, se você manuseia objeto, qualquer uso indevido lá dentro da sessão pode contaminar você. Então, a gente aconselha também que o kit do eleitor seja sua máscara, documento oficial com foto e uma caneta, para que você não corra nenhum risco, nem leve risco para a sua família, nem leve risco para os que estão trabalhando nas sessões eleitorais. É interessante essa sua informação sobre essa questão da caneta, né, que o eleitor deve levar para poder não usar outras canetas e assim passar de uma pessoa para outra. Agora, o TRE tem uma previsão de como é que vai ser essa eleição? Vai ser um pouco mais demorada essa votação, já que é um momento diferenciado? Ou vai estender o horário de votação? O horário já foi estendido oficialmente. As eleições, ao contrário dos anos anteriores, essas eleições ocorrerão das 7 da manhã às 17 horas, aumentamos em 1 hora o início da votação. Aconselhamos, tentamos reservar, de uma certa forma, o horário de 7 às 10,
para os eleitores maiores de 60 anos e aqueles que têm alguma comorbidade, algum risco, algum grau de risco maior. Então, a gente é um horário preferencial, não é um horário exclusivo, para que fique bem claro, mas a gente conta com a educação, com a disposição dos eleitores que não são de grupo de risco, para que façam sua votação após as 10 horas. Lembrando que, diferente de uma sessão normal, onde existem as filas de prioridade e existem as filas dos normais, e aí você vai alternando, coloca um e outro, para esse horário de 7 às 10, enquanto houver alguém prioritário, quem não é prioritário não vai votar, vai aguardar. O horário de votação é prioritário. Então a gente pede, conta com a colaboração dos eleitores, para que eles também se façam presentes após as 10 horas. Aí terá de 10 às 17. Como o fluxo de votação será mais rápido por não ter a biometria, Eri, eu acredito que vai ficar uma coisa pela outra. É claro que no começo ali os mesários vão estar usando face shield, tem algumas coisas que não são normais no dia a dia de um mesário, mas com o desenrolar dos primeiros eleitores, a coisa vai fluir e a eleição vai ter um fluxo até mais rápido, quem sabe, e eu rogo a Deus por isso, que tem um fluxo até mais rápido do que a eleição passada, por exemplo. A gente lembra que são só 2 cargos em disputa, vereador, onde você digita 5 dígitos, confirma, depois a tela de prefeito, onde você digita 2 dígitos e confirma. Então é uma votação extremamente célere. Você, uma pessoa que já tem um contato melhor com a urna eletrônica, deve votar ali em questão de segundos. É o tempo de você digitar e confirmar. É claro que antes de você confirmar, eu sempre gosto de lembrar, eu não vou esquecer aqui, antes de você confirmar, olha a foto do seu candidato, porque muita gente vai lá na colinha, digita o número e confirma, depois quando olha para a tela da urna não vai ver nada, né? Porque você já confirmou. Então você digita o número do seu candidato, olha lá, confere, se tiver certinho, vê e confirma, se tiver errado, corrige e coloca o número correto. Então eu acredito que a votação, o fluxo de votação será célere sim, e a gente vai conseguir terminar aí perto das 17 horas, sem maiores atropelos, com a graça de Deus. Agora, na questão das filas, será colocado um distanciamento entre as pessoas, porque geralmente nas eleições de forma convencional, né, em outros momentos, as pessoas estão sempre mais juntas ali, vai haver um distanciamento, e como é que isso vai acontecer? Vai haver uma fiscalização, uma orientação? Como é que vai ser isso? Vai haver sim, a gente vai orientar que as filas estejam, os eleitores estejam a pelo menos 1 metro de distância dos outros, como a gente vê em todos os lugares que a gente passa por aí, por recomendação dos órgãos de saúde. Então a gente vai cuidar disso sim. Todos os locais de votação, todos os mais de, acho que nós temos um pouco mais de 1.800 locais de votação este ano aqui na Paraíba. Em todos esses locais, além dos mesários normais, aqueles que estão lá na sessão para aguardar o seu voto, para receber você, para que você possa votar, teremos também pessoas responsáveis por cuidar dos locais de votação em si. E essas pessoas fiscalizarão, e essas pessoas têm poder de polícia, inclusive, para chamar até a força policial, se for o caso, para manter a ordem e o distanciamento nas sessões eleitorais. Mas a gente sabe que a Paraíba é um estado muito ordeiro, historicamente nós não temos tido nenhum tipo de problema, o Justiça Eleitoral é muito feliz com o eleitorado da Paraíba, porque é um eleitorado ordeiro, que sempre cumpre aquilo que a gente pede, e não vai ser diferente esse ano. A gente sabe que os eleitores irão sim nos atender, nós estamos fazendo um esforço hercúleo para garantir eleições diretas, aí, eleições tranquilas, e a gente conta demais com a participação e o apoio do maior interessado, que é o eleitor, para que a gente tenha uma eleição tranquila. Então, a gente vai cuidar disso sim, vai cuidar do distanciamento nas filas, vai, como eu já te falei, vai ter asepsia para você entrar e a você sair da sessão, vai ter algum momento que você precisa tirar a máscara, e se eu não consigo ver bem o seu rosto na foto, lá no documento com foto, o mesário pode pedir para você se distanciar um pouco da mesa e tirar sua máscara por alguns segundos para poder ver a sua face, confirmar a sua identificação, né? Então isso pode acontecer em determinados momentos, mas sempre vai ter uma marcazinha lá segura, a mais de 1,5 metro do presidente da sessão, para que nem você corra risco, nem ele corra risco também ao você tirar suas máscaras. Nós estamos trabalhando bem, como eu falei aqui, o ministro Barroso teve o cuidado e o zelo de montar uma comissão de experts no TSE, que tem nos orientado, tem dito as melhores práticas, todo mundo sugere tudo, mas todas as sugestões são ponderadas e coisas que não tragam realmente um benefício para o pleito, um benefício para a votação, um benefício maior na segurança para o eleitor e para quem está trabalhando,
está sendo descartado. Nós estamos colocando em prática aquilo que realmente é cientificamente comprovado para garantir isso que a gente precisa, que é uma eleição tranquila, segura e sem risco de contágio para ninguém. Doutor José Cassimiro, o senhor que responde pelo setor da tecnologia e do TRE, e com a dispensa, vamos dizer assim, da biometria, isso de forma alguma compromete a segurança com relação à urna eletrônica, não é? Não vai comprometer a segurança, não descarta qualquer questão de insegurança ou de fraude, coisa desse tipo aí. Olha, a gente sabe que a biometria é a cereja do bolo da segurança da urna eletrônica. A urna eletrônica, a urna eletrônica em si, ela é um dos processos de segurança do processo maior, que é o processo de votação eletrônica no Brasil. Ela é um dos itens de segurança. Nós temos seguranças lógicas e seguranças físicas também, como lápis, como guardar a urna em local inacessível, para que ninguém possa manuseá-la ou coisa do tipo. Então, tem várias coisas. A urna eletrônica é um desses implementos de segurança. A biometria é a cereja do bolo à medida em que eu garanto com a biometria que aquele eleitor que está ali para votar é realmente aquele eleitor. A tua biometria ali é única. Então, quando você é identificado pela urna eletrônica, eu tenho certeza que aquele dali é Eri Alves, não tem dúvida nenhuma disso. Com a retirada dessa identificação, a gente fragiliza um pouco esse processo de identificação do eleitor. É fato, não adianta ser piegas aqui e falar algo diferente disso. Mas o que é que a gente fez? A gente vai digamos assim, substituir esse processo de identificação por biometria por identificação com mais acuidado, com mais cuidado pelo mesário, usando o que eu te falei, um documento oficial com foto. Então, se você se apresentar na sessão com a certidão de nascimento, por exemplo, ou só o seu título de eleitor no papel, você não vai conseguir votar. Você vai ter que voltar em casa e pegar um documento oficial que tenha foto recente, para que a gente possa garantir que aquele que está ali na fila de votação e que se apresentou para votar é Eri Alves e não uma pessoa querendo se passar por ele. Então, a gente reforça essa fiscalização manual em troca da fiscalização eletrônica que a gente teve que tirar em benefício do bem maior, que é a saúde do eleitor. Então, a gente se cerca de cuidado, você vai ter que assinar o caderno de votação, então ali se você estiver se passando por alguém, você está produzindo prova contra você, à medida que um estudo, uma perícia grafotécnica, alguma coisa do tipo, pode identificar a tua grafia e saber realmente quem votou por quem ali. Então a gente tem que se cercar de cuidado e tem outras coisas que a gente cuida também para que isso esse risco de alguém votar por outra pessoa não aconteça nessas eleições. Então a gente tem feito o dever de casa, tem estudado métodos seguros e eficazes para a gente substituir a identificação por biometria sem nenhum risco para a segurança do pleito, que é a obrigação do TRE. Ok, hoje nós estamos entrevistando aqui no programa Em Discussão o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE, o doutor José Cassimiro Júnior. Nós vamos agora ao intervalo e a gente volta daqui a pouco. Você não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.